Sejam bem-vindos a mais um Pro Beleza Chat e hoje a gente trouxe um assunto extremamente importante, a saúde mental. No mês de setembro, o Setembro Amarelo nos convida a refletir um pouquinho mais sobre a prevenção do suicídio. Para ajudar na nossa conversa, trouxemos aqui a doutora Juliana Molino. É um prazer ter você aqui na TV Pro Beleza. Você tá bem? Eu estou bem, o prazer é meu, uma alegria estar aqui com você nesse momento, falando sobre um assunto tão importante como esse. E para a gente começar o nosso assunto, eu queria que você explicasse o que é realmente Setembro Amarelo e qual a importância da gente entrar nesse assunto tão delicado. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. E a intenção é promover eventos como esses, como palestra, discussões e trazer a conscientização que o suicídio ele não escolhe classe, idade, gênero e todos podem se prevenir desse ato. Então é importante sempre estar trazendo as consequências e as formas que a gente pode nos prevenir disso. Para começar o nosso bloco de alertas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os sinais de uma pessoa que está passando por um momento difícil em termos de saúde mental. É importante estar sempre analisando as alterações no comportamento. Exemplo, uma tristeza profunda, para a mudança de uma euforia, de repente assumir risco como uma direção em alta velocidade, alto consumo de drogas, outra substância, o álcool, e também as expressões verbais, como quando escutamos de alguém palavras como eu não aguento mais viver, o mundo seria muito melhor se eu não existisse. E assim, isso são alguns sinais, lembrando que cada pessoa é única e pode ter comportamentos diferentes. Como que a gente pode se identificar que está passando por um momento ruim? Olha, é importante, por exemplo, pessoas que têm o costume de estar sempre em rodas de amigos, em convívio com familiares, e de repente passa só isolar, né? Viver mais isolado, passa a ter uma queda no desempenho profissional ou escolar, uma tristeza profunda, momentos de euforia, crises de irritação, entre outros. Lembrando que cada pessoa ela é única, então cada pessoa pode ter um sinal diferente. E o conjunto pode indicar que não estar bem e precisa procurar ajuda de um profissional que possa estar ajudando e acompanhando. E doutora, muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de comunicação. Como a gente pode se comunicar com alguém sem forçar algo? É importante a gente sempre ter a empatia, entender que a pessoa, às vezes, do nosso lado, ela não está demonstrando verbalmente que ela precisa, mas nas suas atitudes, no seu comportamento. Então, mostre para ela que ela é um ser importante, um ser amado, e que você está ali, porque às vezes o que a pessoa precisa realmente é falar. Então, tenha essa empatia de ouvir, de estar do lado, e passar que, se caso ela precise, ela pode contar com você. E para até as pessoas que estão passando por isso e se vê nesse quadro, está sentindo essas emoções e não consegue verbalizar, é ideal procurar a ajuda de um profissional, para que ele possa ali estar ajudando, um momento acolhedor, onde ele se sinta seguro e possa expressar o que está sentindo. E tem muitas pessoas ainda que não sabem o que é terapia, como que é esse tratamento. Explica um pouquinho pra gente. Sim, nós da psicanálise, nós trabalhamos muito com a fala, o ouvir, né? Acreditamos muito que existe cura ao falar. Então, aqui é um lugar acolhedor, um lugar onde não tem julgamento. Aqui nós procuramos realmente acolher a pessoa, entendendo que cada um sente de um jeito, cada um tem uma dor, e dando novos sentidos para situações da vida, para sua dor e ressignificar, trazer um novo sentido. E doutora, eu queria que você contasse pra gente alguma paciente que te marcou. Olha, eu lembro de uma paciente que me marcou muito. Ela me achou pelo Instagram, ela é de um outro estado, e ela me chamou falando realmente que estava a ponto de dar fim na vida dela, que ela não tinha coragem de falar com ninguém e ela não tinha condições de estar fazendo terapia. Eu marquei para um outro dia um atendimento e eu estive com ela durante 6 meses. E hoje eu vejo que o que ela não tinha coragem, porque ela tinha medo do julgamento, hoje ela se encontra numa outra situação. Ela resolveu dar um sim para a vida dela. Hoje ela consegue se enxergar como uma mulher amada e está vivendo um novo tempo. Me marcou bastante porque ela se permitiu passar por esse processo de cura.
Doutora, tem alguma estatística de motivos que as pessoas cometem isso? Olha, não existe um fator só, é um conjunto. Mas falando assim, em casos até da depressão, pode ser genética, o ambiente, o ecossistema, o ambiente que foi criado, até momentos estressantes. Então, é um conjunto de vários fatores que levam a pessoa a desenvolver alguma doença mental e até chegar a ocorrer o suicídio. A vida importa. Então, não importa qual é a situação, não importa o que aconteceu, não importa quais foram os julgamentos na sua vida. A sua vida, ela importa, ela tem um significado. Então, se precisar, peça ajuda. Às vezes não tem coragem de falar com alguém dentro de casa, não tem coragem de falar com um amigo, procure um profissional da saúde da sua confiança e permita que essa pessoa segure na tua mão e caminhe com você, porque há uma saída. Falando em saúde mental, como a pessoa pode se autocuidar? Olha, é importante lembrar que todos os seres humanos somos corpo, alma e espírito. Então, precisamos cuidar de todas as áreas. Procurar praticar exercício físico, liberar endorfina, o bem-estar, ter uma qualidade de sono, às vezes desconectar da internet, procurar ter metas, sonhos, praticar exatamente isso para que você consiga criar uma disciplina. Fazer terapia, cuidar ali do seu emocional, do seu espiritual, tudo isso vai ajudar a pessoa nesse processo de autoconhecimento. A gente sabe que tem vários sentimentos. Depressão, ansiedade, tristeza. E como a gente consegue identificar, eu tô triste ou eu tô com depressão? A tristeza, ela é um sentimento comum. Já a depressão, não. A depressão, ela é uma doença. E, assim, a tristeza, ela tem muito a ver com o momento. Um exemplo, eu perdi um ente querido, eu estou triste, eu perdi um emprego, tive uma discussão com meu esposo. Então, isso me causou um sentimento de tristeza. Agora, a depressão, não. Ela pode ser desencadeada por algum momento estressante, por um outro momento ali vivenciado e causar a depressão. Já diferente da tristeza, que é um sentimento, e ela tem muito a ver ali com o estado, com o que aconteceu ali naquele momento. E agora um alerta para os pais que tem aquele adolescente em casa e vê que ele está isolado. O que eles podem fazer para ajudar? Olha, é interessante os pais, primeiramente, procurar ajuda, procurar um profissional, passar o que esse adolescente está passando, qual é a forma, quais os comportamentos, as mudanças no comportamento dele, para que assim a ajuda do profissional com os pais possa estar ajudando esse adolescente. Lógico que o adolescente também vai precisar de um acompanhamento, mas é muito importante o pai estar nesse momento ali decidido a ajudar o filho. Porque nós vemos muito adolescente que entra numa fase, se tranca no quarto, e os pais acham normal. Não, não é normal. A gente precisa ficar atento a todos os detalhes. Hoje em dia a gente vê muitos estudos sobre a infância que moldam nossa personalidade. E como que é essa parte de traumas da infância? Como pode afetar a vida adulta? Olha, você me fez uma pergunta que é algo que eu gosto bastante. Eu costumo muito palestrar sobre a criança interior. Porque todos nós temos uma criança interior, que é uma parte ali do nosso subconsciente, onde ela acaba registrando a nossa vivência, aquele momento de dor. E assim, muito dos nossos comportamentos hoje está ligado lá, aquela ferida, aquela dor. Só que assim, em terapia, você entender na sua história, você acolher na sua criança, entendendo que aquele momento faz parte da sua história, você pode mudar não só os seus comportamentos, como ajudar a tirar essa dor, esse trauma que te, às vezes, impede de viver tantas coisas na vida. Então, é importante. As dores, os traumas, nossas vivências, né, o ecossistema onde nós fomos criados, influencia muito na pessoa que nós somos hoje. Mas tudo isso pode ser mudado, tudo isso pode ter um novo sentido. E aonde a gente descobre isso? Na terapia, falando sobre as nossas vidas, mergulhando, imergindo na nossa história, trazendo para fora tudo aquilo que tem nos impedido, nos paralisado e dando significado para cada coisa. Doutora, a gente sabe que a nossa mente é muito incrível, né? Ela recebe muita informação. E como a gente pode identificar que é a nossa mente ou é a nossa alma que está falando por nós? É uma pergunta muito interessante. Eu até costumo dizer que a nossa mente mente. Então a gente precisa sempre estar analisando da onde está vindo, porque é fato, né? A PNL até diz que primeiro a gente pensa, a gente sente
e a gente acaba agindo. Então, o importante é entender nesse processo, são as minhas emoções que estão falando, ou de repente eu estou acostumada na repetição, uma repetição, algo da minha mente dizendo, porque a nossa mente ela funciona muito por repetição. Um exemplo claro é uma criança quando ela começa a andar e ela vê ali uma tomada, ela vai com o dedinho. Então nós vamos ali e vamos falar para ela, não pode, que você pode tomar um choque. Passou 20 minutos, 5 minutos, onde a criança está, ela está ali novamente para pôr o dedinho na tomada. E ela só aprende que aquilo é perigoso depois de várias repetições. E assim é a nossa mente. Assim, a nossa emoção, ela é mais, como eu posso usar a palavra? Ela está mais ligada exatamente ao nosso pensamento. Como eu disse, como a gente pensa, vai para o coração. Então, é importante a gente sempre estar trabalhando a nossa mente, estar trazendo clareza para a situação, para a nossa realidade, para que assim as nossas ações elas sejam mais leves, mais seguras. A mensagem que eu quero deixar para você é que a sua vida importa. A sua vida tem valor. Então, não importa qual é a circunstância que você vem passando, procure ajuda, procure um lugar de confiança e se permita se conhecer, se permita se curar e viver algo novo na sua vida. Esse foi nosso programa especial do Setembro Amarelo. E lembre-se, falar é uma solução. Procure um bom profissional. A gente trouxe aqui uma ótima profissional para contar um pouquinho pra gente, para conversar um pouquinho pra gente. Então, até a próxima.